Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista plural. Hoje eu estou aqui com a professora Alexandra Tedesco, que é professora de História lá da UERJ e é doutora em História pela Unicamp, ela é professora de História Contemporânea na UERJ. E eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aqui, também agradecer a FAPEMIG, que financia o nosso projeto, e já vou pedir para você se inscrever, curtir o nosso vídeo, deixa um comentário aqui também sobre quais outros temas vocês querem que a gente aborde aqui nas conversas plurais. Hoje a gente está aqui com a professora Alexandra, que ela veio para o primeiro Colóquio Atualizando, ela apresentou um trabalho sobre inteligência artificial, e ela já tem discutido um pouco dessas questões de inteligência artificial, de pós-humanismo, de progresso na história, principalmente analisando a gente pode pensar o quê? Um intelectual? Provocativamente, sim, futurista. Um futurista que como é que a gente fala o nome dele? Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, eu estava falando tudo errado. E ele naquele seu artigo, que a gente vai deixar o link aqui na descrição também, caso vocês queiram ver, você está analisando como que ele defende uma visão de futuro para a humanidade, muito progressista, né? Quase que a gente defendendo uma simbiose, mas também que as máquinas vão dominar boa parte da nossa contemporaneidade. E claro que a gente fica meio sempre suspeito com tudo isso, né? Mas o que mostra é que ele, no seu texto também mostra isso, né? Ele vende muito, faz muito sucesso e tem essa perspectiva do super progresso, né? Eu queria te ouvir um pouco mais sobre como é que foi fazer essa pesquisa e o que você encontrou analisando esse intelectual aí do mundo dos robôs. Bom, Gabriel, primeiro, obrigada pelo convite, pela entrevista. É muito bom estar aqui na UFOP, ainda mais participando desse evento que a impressão que eu tenho é que é um evento pensado para questões não é polêmicas no melhor sentido, né? Muito, todo mundo se arriscando, é muito bom. Deixa eu te falar, antes de falar do artigo, eu queria dizer por que eu cheguei nesta pessoa, né? Nesse Ray Kurzweil, que aliás é uma ótima pergunta se ele é ou não intelectual, depois a gente chega nisso. Eu cheguei nisso porque a minha área de atuação, de pesquisa, o meu interesse maior é a história da universidade. História da universidade de maneira, pensando mais contemporaneamente, mas sobretudo de maneira pensando um pouco história social, história das instituições e etc. Em um determinado momento, há uns 5 anos atrás, eu encontrei uma informação muito curiosa a respeito de uma instituição chamada Singularity University, que estava comprando um terreno no Butantã, em São Paulo, né, para quem não conhece é onde fica a USP, então me chamou muita atenção porque, né, é um lugar assim, não só valorizado, como um lugar imediatamente associado à USP. E aí essa Singularity University, ela era era um convênio com o João Dória na época e tal, e aí era uma empresa que vinha dos Estados Unidos, onde tinha já um campus dessa Singularity University, e vinha para o Brasil oferecer cursos que não eram cursos de graduação, embora tenha esse nome University. A ideia era fazer cursos livres ou workshops dedicados a empresários, assim, uma coisa meio coach, mas também muito engajada com o mercado financeiro da cidade, enfim. E aí eu descobri que o idealizador desse empreendimento era este senhor, Raymond Kurzweil, e aí fui procurar saber sobre ele. E aí eu me deparei com um universo inteiro, né, de articulações, de pessoas, de empresas, sobretudo, que orbitavam em torno desse Ray Kurzweil. E eu acho que a primeira impressão que nós, assim, da história ou de uma disciplina, enfim, mais quatrocentona, a primeira impressão que a gente tem de um sujeito como esse é que ele é uma espécie de charlatão, ou que ele é um maluco, etc. Mas aí eu comecei a perceber, não que ele não seja, né? Mas eu acho que isso não é uma questão que interessa, né? Um juízo, enfim, cada um faz o seu. Mas interessa a posição que ele ocupa dentro de um ecossistema muito específico, que mobiliza, por exemplo, gente como o Peter Thiel, que é agora de novo, né? Não sei se a gente poderia chamar de intelectual, teria que definir melhor, mas é um guru, digamos assim, que vem sido muito lido recentemente, inclusive pela extrema-direita brasileira, que é um leitor de René Girard, né? Então, assim, você percebe que tem umas conexões intelectuais heterodoxas ali, né? Então, esse personagem aparece, em 2 sentidos ele parece interessante. Então primeiro, como essa figura inusual, né, que era, na verdade, um engenheiro que trabalhava numa empresa de nanotecnologia, enfim, tem várias patentes aí. E, em um certo ponto da biografia dele, ele narra, né, os textos dele são sempre muito autobiográficos, por incrível que pareça, né? Então tem uma retórica de science, assim, né, uma retórica toda fechada, toda hermética, códigos e tal, mas ao mesmo tempo é muito autobiográfico, o que denuncia um pouco que tipo de intelectual essa pessoa pretende ser, né? Ou seja, mobilizando a retórica da ciência, mas sobretudo para fazer funcionar uma retórica da personalidade, da autenticidade, né? Enfim.
E aí nessa toada autobiográfica dele, ele conta a respeito do pai, né, que é um pai que morreu muito jovem, o pai dele, que era um pianista, enfim, alguém que ele admirava muito, e ele fica absolutamente indignado com aquela situação. Acho que ele não é o único, né, que se indigna diante da morte, mas aí diante da posição que ele ocupava nesse ecossistema, ele resolve então se lançar nessa aventura que foi oportunizada pela inserção que ele tinha dentro do mercado de tecnologia, e com isso ele acaba se tornando essa figura consular que eu acho que sintetiza um pouco essa performance profética, né? E a gente, me parece, né, que na nossa disciplina, sobretudo na área de teoria, a gente dá como ponto pacífico, né, que as profecias são uma coisa um pouco oitocentista e etc. Mas a gente percebe, através do Kurzweil, do sucesso que ele faz, que a linguagem da profecia é uma linguagem que circula muito fácil, né? E ela, como você disse, ela não só vende muito, como ela justifica o empreendimento dele. Quer dizer, como é que eu vou justificar a minha pequena pesquisa prosaica? A ciência histórica feita na universidade, ela é um pouco chata, ela é prosaica, ela tem procedimentos lentos, a gente não sai prometendo mundos e fundos, né? Então, a gente sai em desvantagem diante desse tipo profético, não só porque ele faz profecia, mas porque as pessoas, digamos assim, empenham uma fé maior na profecia. Estava lendo o texto, prof, eu senti muito como se ele desse também um sentido. Sim, né? sim. Parece que ele estava revendo uma história magistra vitae. Total. Só que a partir desse pós-humanismo, né? Sim. E claro, e aí quando a gente se constrange em vender sentido, a gente diz, não, a gente não faz mais isso, a gente faz outras coisas, bom, alguém vai vender, né? Então, enfim, eu acho que ele faz exatamente isso, ele reativa um coeficiente de sentido também inspirado no que as pessoas, né, no que circula aí na atmosfera business, tech e tal. E isso é muito invencível, não sei se é invencível, mas é muito difícil para a gente competir com uma posição dessa. Ele defende esse futuro das máquinas, futuro da IA, e aqui no colóquio você apresentou um texto que vai... Eu senti que foi um texto um pouco mais, colocando talvez um freio nesse uso que a gente pensa, né, nessa tomada que a IA vai fazer da nossa disciplina, né? Bom, na realidade eu penso que a inteligência artificial, ela talvez seja, se a gente for pensar numa história da universidade, ela seja um fator que está impactando muito, seja com produção acadêmica, enfim, produções acadêmicas boas e ruins, né? Que o que mais a gente teve depois a explosão da IA é texto feito gerado 100% IA e com vários problemas de plágio, enfim. E algumas pessoas elas veem um potencial muito grande na IA, super disruptiva para o bem ou para o mal. Tem outras pessoas que veem que a IA não tem muito potencial para a gente. E tem gente que, tem pessoas que veem que o trabalho dos historiadores e das historiadoras está ameaçado e não está. Então eu queria saber, pensando até um pouco o Kurzweil, do que ele defende, como é que você está vendo, com a sua apresentação de ontem, como é que você está vendo isso? Bom, Gabriel, curioso essa pergunta. Agora mesmo no almoço a gente estava conversando entre nós e pensando assim, será que os programadores estão fazendo eventos para pensar por que os historiadores estão começando a invadir a sua seara, assim, né? Porque de fato eu acho que é um temão, é um tema incontornável. Mas assim, o que eu pretendi falar, aí não sei se com sucesso ou sem sucesso, não sei nem se é um freio, né? Porque eu não sou muito profética, eu gosto mais de fazer diagnóstico do que de fazer terapia, né? Mas, conversando com alunos e observando a sala de aula, sobretudo conversando com alguns bolsistas envolvidos no projeto, o que eu tentei fazer aqui é tirar uma atenção do conteúdo do discurso da IA, porque eu acho que essa é uma decisão que a gente vai ser instado a tomar, e, enfim, tem a ver com a posição pessoal de cada um, mas trazer isso para o domínio das práticas, né? O que quer dizer isso? A minha intenção foi pensar como que a disciplina histórica está reagindo a isso, né? E eu tenho a impressão que há um certo... e aí eu não vou dizer nomes porque é chato, não vou dizer nomes porque eu acho que é difuso mesmo. Eu acho que tem uma coisa, assim, uma atmosfera, um ar que se respira, que é uma necessidade, veja, diante da crise de legitimidade da disciplina, que tem outras razões que não são a IA, né? Mas diante da crise a gente fica instado a dizer que a gente está sim adequado, preparado, que a gente vai sobreviver e que esse mundo novo também nos pertence. Eu tenho visto muito, por exemplo, um discurso que é assim,
no momento em que todo mundo tiver um texto planificado pelas IAs, aquele que tiver uma capacidade hermenêutica um pouquinho maior vai voltar a se destacar. Ou seja, é como se você quisesse recolocar o historiador no lugar de um God Professor, no lugar de alguém que vai explicar o mundo ao mundo, né? Então, eu acho que tem uma atitude um pouco salvacionista da disciplina, mas que eu acho que ela traz um perigo, eu só quis falar sobre esse perigo, que é o perigo de você se entusiasmar ou se sentir tão pressionado a responder a essa urgência que você perde de vista o tempo da formação, o tempo lento. E eu acho que tem também uma última coisa assim, sobre isso que eu acho importante, que é assim, às vezes, dentro da história, não só da história, da universidade, sei lá, existe uma certa ansiedade em não parecer conservador. E isso é uma coisa muito, muito ruim, porque como assim? Não tem coisas que tu quer conservar? Isso aqui não essa disciplina não foi um esforço de anos, de gerações? Quer dizer, será que é tudo realmente tão horrível assim que a gente tenha que deixar, entregar tudo de bandeja e dizer realmente o jeito que a gente faz as coisas é ruim, enfim, é encastelado, né? Tem uma provocação de um sujeito, que eu esqueci o nome agora, mas enfim, depois se quiser te passo e bota aí nas referências, que ele diz assim, às vezes a gente tem que recuperar um pouco da autoestima e a sociedade também tem que, digamos assim, descer da sua torre de marfim para ouvir seus professores. O que eu quis fazer foi uma defesa dos professores, que é uma defesa dos alunos, sobretudo, né? Do fato de que os alunos podem querer ter acesso a um repertório. E isso é direito deles, né? Então, acho que às vezes a gente, querendo ser mais realista que o rei, acaba por privá-los, né, desse tempo lento, do desgaste que é fazer uma pesquisa, né, do cansaço, que é parte da formação. Então foi... Fazer pesquisa também é um tipo de trabalho, né? Com certeza. Trabalho dá trabalho, né? Acho que é importante ter essa visão, né? Porque parece que, e lendo de novo o artigo do Kurzweil, parece que o nosso mundo vai ser totalmente dominado pelo esse mundo tecnológico, sendo que existem outras formas de se viver, de se pensar. Eu acho que esse é o ponto, Gabriel. Assim, acho que você toca num ponto muito importante. A única questão que eu acho que a gente precisa disputar é que as coisas não são inevitáveis, sabe? Pelo amor de Deus, a gente já superou o século XIX, a gente já superou a Margaret Thatcher, eu acho, né? Quer dizer, tem alternativa. Né? Uhum. E tem alternativa imaginário. Né? Eu acho que quando a gente vai chegar a essa questão da IA, a gente vai ter que aprender... Eu, na realidade, estou pensando cada vez mais que a gente tem que ter uma educação cada vez... Pensar em um tipo de educação digital. Para ler, entender essas coisas e ver o que é bom, o que é ruim, saber distinguir o que é bom, ruim, como usar também, né? E acho que o meu maior receio, esse é um pouco também da minha dissertação, é pensar nessa produção cada vez mais acelerada que a gente tem que ter, né? E aí, quem avalia a gente vai ter que acabar, às vezes, utilizando mais inteligência artificial. E se tudo que é uma disciplina que precisa de tempo, as coisas precisam de tempo. E uma disciplina precisa de tempo, né? Fazer história precisa de tempo. Sim. E se for muito acelerado, principalmente com o IA, que aumenta essa aceleração, né? Então, o nosso trabalho ele vai sair precarizado, vai ser um resultado ruim. Né? Sim, e isso que tu diz, Gabriel, bom, como eu te disse, né, eu gosto de pensar as instituições, eu acho que esse é um assunto chato, mas importante, porque veja, quando a gente diz, a ciência produtivista, a história, ela mas assim, não é um demiurgo, são pessoas em posições de poder, então assim, eu acho que é muito importante falar sobre o tempo de maturação das ideias sem ser ingênuo, né? Quer dizer, porque de fato a pressão, por exemplo, por publicação está aí desde a graduação, os alunos já, enfim, numa ansiedade com isso, e eu acho injusto dizer para um aluno de graduação, de mestrado, sei lá, do tipo assim, não, a universidade é muito produtivista, não publique, não sei o quê. Mas pera lá, né? A gente está numa escassez de postos, então a gente não pode ser ingênuo, né? E quem tem que fazer esse movimento antiprodutivista certamente não é um mestrando, certamente não sou eu, né? É quem de fato ocupa essas posições de poder institucional que pode e que fazem parte do corpo, né? Do corpo da disciplina, assim. Então eu acho que é uma discussão muito interessante trazer isso para essas decisões institucionais, porque como tu disse, se trata de aprender a tomar decisões, se responsabilizar por elas, fazer julgamentos, fazer distinções. Isso faz parte de uma alfabetização moderna, né? Enfim. O meu receio, na realidade, também é que a gente cada vez menos ocupe os espaços presenciais. O colóquio aqui eu acho que foi uma experiência muito positiva. E assistam nossas outras entrevistas que a gente está fazendo com os professores aqui do colóquio, que são muito boas. Eu acho que a gente, por estar aqui presencialmente, ele tem uma outra perspectiva de debate, outras relações, afetos, enfim, que é algo que cada vez mais a nossa disciplina está crescendo, que é encontros digitais. Sim. Ou troca de artigos e mensagens por uso de inteligência artificial, né, do jeito muito, muito rápido.
Eu acho que estar presente aqui, ele tem um papel diferente. E isso eu acho que é uma coisa que a pandemia, eu acho que aumentou muito, principalmente na nossa área, né? Mas eu queria saber, na sua visão de uma pessoa que estuda as instituições, estudou a universidade também, qual que será, na sua visão, esse impacto desse mundo digital que consegue, ao mesmo tempo, ampliar pontes, né? Fazer contato com pessoas de vários Sim. lugares do mundo, mas que a gente perde esse caráter presencial, às vezes universidades cada vez mais esvaziadas, por causa de tempo, de deslocamento, enfim, então são vários fatores, né? Sim. Então, como é que você está vendo isso? Pô, Gabriel, eu acho essa pergunta também muito interessante, porque assim, uma dimensão da minha pesquisa recente agora, que não é sobre essa do Rutgers Vibe, é pensar congressos, uma história dos congressos científicos. Só de história ou científicos no geral? A princípio, assim, eu pego 3 congressos de história como caso, mas a ideia é fazer uma reflexão mais ampla sobre os congressos, porque a minha ideia, não é só minha, né, tão parada na tradição burguesiana e etc., é de que, numa situação como essa, num congresso como esse, num colóquio, etc., a gente... o que uma pessoa aprende enquanto ela está achando que ela está aprendendo o que ela está escutando, né? Quer dizer, ela aprende uma performance científica, ela aprende o que significa ser um cientista. Ou seja, ela aprende como é que almoça um historiador, como é que conversa um historiador, regras extremamente codificadas, como, por exemplo, quando fazer uma pergunta, em que tom, quando parar de falar. Todas essas regras codificadas, elas são regras socialmente hierarquizadoras, elas ajudam a gente a entender os postulantes, as desigualdades que acontecem dentro do campo. Então, a minha ideia agora é pensar, fazer uma história dos congressos e, inclusive, conversar com as pessoas dos congressos. Vou começar na Ampu agora, que vai ser daqui uma semana. Como que essas pessoas veem o que elas estão fazendo? E como que os congressos, assim como os concursos, assim como os pareceres, né, essas instâncias avaliativas da vida acadêmica, como que elas são instâncias disciplinares da disciplina, ou seja, elas disciplinam os seus postulantes, elas são normativas, elas são pedagógicas. Você aprende a se portar de determinada maneira. E aí eu acho que isso tem um pouco a ver com a tua pergunta, porque assim, em certo sentido, é um aprendizado... coercitivo, né, digamos assim, porque você precisa aprender as regras, entronizá-las, etc. Mas, em certo sentido, isso aqui garante a autonomia da nossa disciplina. Então, para além de tudo que você disse que é muito importante, do afeto, do contato, né, e às vezes de uma coisa inesperada, que você conhece alguém, tem uma dimensão importantíssima dos congressos que eu quero pesquisar também, que é o after. É a sociabilidade, é o que acontece depois, num bar, numa dinâmica toda que envolve o congresso, porque ali são travadas relações pessoais, de afinidade, que ajudam a explicar relações teóricas, né? Porque quer dizer que a teoria não surge da ideia, não está voando por aí nesse jardim bonito, né? A teoria, quer dizer, as escolhas teóricas, elas têm a ver com relações, com oportunidades de publicação. Então, os congressos, eles meio que são, na minha, enfim... acho, né? Vou começar a pesquisar agora, mas eu acho que eles são essa goma social que permite que a gente respire, sobreviva. Então, eu concordo contigo, assim, estar aqui em Mariana e depois na Ampu, enfim, acho que é uma coisa que eu sei que é difícil, a gente tem cada vez menos dinheiro, cada vez menos tempo, mas que é fundamental, assim, a gente precisa manter. Eu fico pensando que a gente cada vez mais vai ter um incentivo para fazer essas questões online, isso daí a gente, de novo, que você falou, a gente perde muito esse caráter pedagógico, porque de fato estar presente, conversar com as pessoas, fazer perguntas, ela ensina a gente a se portar, ela ensina, e também é um espaço que a gente consegue ir para além do texto, né? Porque o texto ele também tem algumas regras, mas geralmente em eventos assim, essas regras elas são mais flexíveis, né? Para fazer críticas, sugestões e promover esses debates. E você estava conversando comigo que é uma pesquisa que está visando também história intelectual. Como é que é isso? Bom, a história intelectual, ela é um pouco da onde eu venho, assim, desde da tese e tal. O que acontece? Eu me dei conta, num congresso, inclusive, no congresso do Chial, que teve em 2023 na USP, que tinha uma situação muito curiosa, que era a seguinte... quando tem congressos de história intelectual, é muito comum que você reúna gente de vários lugares, mas sobretudo brasileiros e argentinos têm uma afinidade, tem uma rede ali, já há algumas décadas, enfim. De história intelectual. De história intelectual. Isso aqui tem uma curiosidade. E eu morei um tempo na Argentina, estudei lá com uma dessas pessoas, que era o Alejandro Blanco,
A curiosidade que eu notei é que, quando a gente fala a palavra história intelectual, na Argentina, quem pratica são historiadores. E é, digamos assim, uma formação que tem a ver com as leituras do Elias Pauty, que tem a ver com a escola de Cambridge, ou seja, um sentido mais clássico da história intelectual. No entanto, os brasileiros que participam dessa rede, sobretudo os de gerações um pouco mais antigas, eles são sociólogos de formação, eles não são historiadores de formação. Ao longo do tempo, a história intelectual, o que eu quero dizer com isso? Que a hipótese da pesquisa é que no Brasil, o tema dos intelectuais, ele começa via ciências sociais, sobretudo a partir de pessoas como Sérgio Miceli, por exemplo, e a partir de um certo momento, ele vem se diversificando disciplinarmente, de modo que hoje você consegue ter um historiador intelectual no Brasil que faz algo muito parecido com história social e com sociologia dos intelectuais, que é muito diferente do que faz, por exemplo, um argentino quando diz que faz história intelectual. Então, para resumir, a minha ideia é fazer uma análise de 3 congressos. O CHIAL, que é esse Congresso de História Intelectual da América Latina, ou então é um congresso internacional, onde dá para ver esse tipo de diferença dos campos nacionais operando na disciplina. O segundo congresso é o Congresso Brasileiro de Teoria da História, que não tem um GT de História Intelectual, mas sempre tem um que meio que reúne essas pesquisas. Então, veja, aí já não é de História Intelectual, é um congresso de teoria que permite ver onde está a história intelectual na discussão da teoria da história. E, por fim, num congresso gigantesco como o AMPU, que tem historiadores de todo tipo, a impressão que eu tenho é que, e lá tem o GT de História Intelectual, que eu vou participar, a impressão que eu tenho é que esses congressos mais genéricos, mais abrangentes, maiores, né, eles permitem que a identidade da história intelectual fique mais consolidada, porque você tem um efeito de contraste com outros tipos de maneiras de ser historiador. Então, a minha ideia é fazer um pouco de uma prosopografia dessa rede de congressos, identificar quem são, as filiações e etc., para tentar pensar um pouco isso, né? O que a gente aprende enquanto a gente aprende história intelectual. E como é que você está fazendo essa pesquisa? Porque eu estava aqui pensando, será que você está só ficando nos anais, os textos escritos, ou seja, uma história intelectual da história intelectual, ou como é que você está fazendo? Porque você falou que você também vai no evento, né? Então, sim, é algo também etnográfico? Como é que é isso? A pesquisa está começando agora, eu recém-cadastrei no comitê de ética, então ela está literalmente começando, mas ela tem 3 dimensões, assim, documentais, né? A primeira, como tu disse, é uma dimensão mais clássica, de consultar os anais, ver quem são e etc e tal. A segunda é uma dimensão de entrevistas, que é onde eu pretendo compor a prosopografia. Então, são 3 tipos de dados. Tem os dados acadêmicos, que estão no Lattes para os brasileiros, né? O Lattes é uma ferramenta de pesquisa. Ajuda muito, né, Nossa, se eu fosse imperadora do mundo, todo mundo ia ter que ter Lattes, no mundo inteiro. Isso é uma ferramenta excelente. Então, primeiro são os dados acadêmicos, depois tem dados de origem social. Então, por exemplo, se essa pessoa, se esse praticante de história intelectual teve IC, fez faculdade à noite ou de manhã, os pais têm curso superior, aí perguntas do tipo assim, entrar na universidade foi natural para você? Ou seja, com isso a gente consegue entender um pouco quem são as pessoas que se atraem pelo tema, porque como diria o Bourdieu, né, o estudante escolhe o tema na mesma medida em que o tema escolhe o estudante, né, tem um ponto social. E isso cruzado com um outro tipo de dado da entrevista também, que é a autoimagem que essa pessoa tem dela própria no campo. Né? Então, aí depois a minha ideia é juntar essas 3 dimensões para compor essa prosopografia junto com os dados com as leituras dos anais e etc. Então tem, claro, e tem uma dimensão etnográfica, né? Porque eu vou ao congresso falar sobre o congresso, então, ao mesmo tempo estudar o campo intelectual tem dessas coisas, né? Porque você também está envolvido naquilo, né? E eventualmente você está mencionando pessoas que você admira muito ou que você tem uma relação, né? Enfim, nem tão boa. Então é sempre delicado, mas eu acho muito interessante, assim. É muito interessante pensar como... eu não sabia dessa diferença tão grande entre a Argentina e o Brasil, porque um pouco que eu sei sobre a história intelectual, eu pensava que a gente já fazia eu já praticava contextualismo, misturava às vezes um pouco com a história dos conceitos, tudo bem que não tem nada a ver só os conceitos com a história intelectual, e ia para frente, né? Mas de fato tem essa questão dos sociólogos pensando muito intelectuais do Brasil, né? E assim, por que tem essa aproximação dos sociólogos? É por causa da própria universidade, do campo da história? Por que isso? Bom, aí são as hipóteses de pesquisa, né? Eu posso aqui conversar contigo livremente, mas eu acho que tem alguns fatores que ajudam a explicar, e aqui eu estou me filiando sobretudo à tradição bourdieusiana, que é quem são as pessoas que eu leio, né? Que é o seguinte, as ciências sociais, e aí não só no Brasil, mas no Brasil também, elas são, vou usar uma expressão do Wolf Lepeny, elas são uma ciência plebeia.
Em que sentido? A base de recrutamento das ciências sociais, pelo menos ali nos anos 40, 50, no começo da institucionalização, ela era mais aberta, socialmente mais heterogênea do que a história, do que a filosofia, que são disciplinas mais tradicionais, mais quatrocentonas, com um recrutamento um pouco mais, naquela época, um pouco mais elitizado. Ver se hoje continua assim, enfim. Então, o que eu acho é que não é que isso, digamos assim, causalmente explica o interesse da sociologia pelo tema dos intelectuais, mas a heterogeneidade dessa composição permitiu uma combinação também heterogênea de referências, digamos assim, que fez com que os temas nas ciências sociais coubessem mais coisas nas ciências sociais do que na história. E eu acho que tem figuras que são consulares nesse processo, eu acho que o Sérgio Miceli talvez seja uma das principais, porque é essa pessoa que viaja de fato, estuda com Bourdieu, volta, constrói uma escola. Então, eu acho que a gente tem que pensar também nessas posições relativas do campo, né, os mais centrais que vão então derivando, orientando os grupos, etc. E acho que a história tem uma certa ressalva em dialogar com métodos das ciências sociais, prosopografias, por exemplo, de modo que pensar os intelectuais de modo mais socialmente orientado parece às vezes um pouco herético para uma disciplina que é muito endógena, né, que é muito fechada. Então, enfim, mas isso são eu estou conversando de modo hipotético. Não, né? é como uma pesquisa muito interessante, né? Assim que sair alguma coisa, a gente pode até divulgar. Aqui, que eu acho que é muito legal pensar essa... Como que é o nome? Prosopografia? Prosopografia. Eu estava pensando aqui, onde você falou isso, eu pensei em geografia disciplinar, que acho que também que é uma ideia que também tem isso de pensar da onde cada um produz, tudo, né? Sim. É uma coisa que eu já tinha me apropriado com outros textos, principalmente do professor Wagner Geminiano, a invenção da história da historiografia profissional, da historiografia profissional brasileira, né? Que ele faz essa geografia e ele usa o Lattes, né? O Lattes realmente é um negócio que ajuda muito, porque quando eu fui fazer pesquisa, tentando fazer e traçar o conceito de regionismo, quem que está usando no mundo, eu me dei conta que sempre é currículo normal, né? Então até achar o currículo normal da pessoa demora muito. Então do Brasil está muito bem já detalhado, né? Feito quem que estudou onde, fez o quê. E no Brasil, um graduando tem Lattes. Às vezes, por exemplo, quando você vai pesquisar os figurões, beleza, você digita lá no Google, você vê. Mas para uma pesquisa prosopográfica, é justamente não pesquisar só os figurões. Você precisa encontrar, inclusive, os marginais, porque a margem é uma posição. E aí, se a pessoa é um mestrando belga, como é que tu encontra isso? Né? Então, realmente, assim, o Lattes... E o ORCID, o ORCID, ele funciona também nesse tipo de pesquisa ou não? Mais ou menos. Eu tenho percebido, por exemplo, que no caso, a minha grande questão são com pesquisadores argentinos. Aqueles que são vinculados ao CONICET, que é a maioria, o CONICET, enfim, disponibiliza algo parecido com o Lattes. Mas, por exemplo, tem questões que eles não disponibilizam, que é, por exemplo, a data de defesa de tese. Para mim, isso é um dado essencial para entender, e não está lá. Então, nos argentinos, eu vou pela base do CONICET. O ORCID, eu costumo acessar assim como última tentativa, quando o CONICET não funciona e quando geralmente são pesquisadores europeus, que aí é mais fácil de encontrar pelo ORCID. Para a gente ver, é importante manter o Lattes atualizado, Muito tudo isso, importante. que até para a gente conseguir fazer e entender o nosso próprio campo. Exatamente, para entender quem a gente é, com quem a gente conversa. Professora, eu queria te perguntar se você quer falar mais alguma coisa do que não foi abordado aqui na nossa conversa, que se faltou alguma coisa a gente conversar. Não, Gabriel, só queria te agradecer, eu estou vendo o tanto que você está trabalhando no evento e nessa proposta de entrevista, acho o projeto muito bom e queria te agradecer por toda a parceria, e faz dias e semanas que você está nos ajudando, então é uma alegria estar aqui conversando contigo e assim a gente vai também se conhecendo e fazendo amigos no processo. Professora, muito obrigado. E obrigado a todo mundo que assistiu. Então eu vou te pedir, se você está assistindo no celular, já hypa o nosso vídeo, curta e se inscreva no nosso canal. A gente vai deixar o texto que a gente discutiu do Kurzweil aqui na descrição e assim que sair alguma novidade dessa pesquisa nova, a gente também coloca aqui para vocês conferirem. E, no geral, pessoal, comentem aqui também sobre quais outros temas vocês querem que a gente aborde aqui. Professora, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, foi um prazer, tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.